Da sua carta, Tiago vai nos falar a respeito dos pecados da língua. E ele começa nos mostrando como que esse pecado pode fazer de nós pessoas completamente incongruentes com a nossa natureza em Cristo Jesus. Ele fala de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se ele, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago começa aqui nos mostrando qual é esse grande problema que nós temos como cristãos. Da mesma boca, nós falamos coisas boas e coisas ruins. Nós abençoamos nossos irmãos e nós maldizemos. Nós dizemos coisas que edificam e nós fazemos mentiras e fofocas. Tiago diz que esse tipo de comportamento não é conveniente, não é bom que as coisas sejam dessa forma. E ele apresenta o argumento de por que isso não é conveniente. Ele fala que de um mesmo lugar você não pode ter dois tipos de água diferente. De uma mesma árvore, você não pode produzir frutos que não sejam condizentes com a natureza daquela árvore. O que Tiago está falando é que se você é uma pessoa criada para abençoar, você só pode dizer coisas concernentes à bênção. Por isso a conclusão dele é que uma fonte de água salgada dá água salgada e não dá água doce. E se você é um crente no Senhor Jesus, novamente ele retorna no mesmo argumento. Você foi criado para abençoar. Como que ele então nos ensina a lidar com essa situação? Ele nos traz essa pergunta. Se você é sábio e inteligente, você vai saber como lidar com essa situação. E é bem simples. Primeiro, você passa a mostrar o seu procedimento, as suas obras. Você, ao invés de falar, demonstra aquilo que é correto, uma maneira digna de proceder e que seja condizente com a sua natureza em Cristo Jesus. E ele aponta aonde pode haver problema. Ele diz, olha, se pelo contrário você tem no coração alguma coisa que faça você proferir maldição ao invés de bênção, então, ao invés de você considerar essas coisas como um diferencial na sua vida, como algo de bom para você, ou ao invés de você mentir contra a verdade de Deus, fingindo que essas coisas não existem, você deve pedir perdão e se arrepender e buscar viver essa vida de bênção e não de maldição. Porque ter no seu coração esses sentimentos que te fazem falar mal e não reconhecê-lo, isso não é, segundo Tiago, sabedoria, mas pelo contrário, isso é algo terreno, animal e demoníaco.